Olá, crianças! Tudo bem? Nossa aula de hoje, nós vamos relembrar um pouco de geometria. Nós já estudamos sobre geometria, mas hoje nós vamos aprender coisas novas dentro da geometria. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre vistas. O que é vista? É a forma como você vê as coisas. Dentro da geometria, essa vista, a gente vai trabalhar o como eu vejo uma imagem geométrica, uma figura geométrica. Por exemplo, essa figura geométrica aqui é um quadrado. A visão que eu tenho dela é apenas uma, não importa do lado que eu olhar. Se eu olhar do lado direito ou do lado esquerdo, de frente ou atrás, eu vou ter a mesma visão, porque essa figura aqui é uma figura geométrica plana. Agora, nesse lado aqui, nós temos uma figura geométrica não plana. Por que a gente chama ela de não plana? Por quê? Porque dependendo da forma que eu olho, a posição que eu tiver, a vista que eu vou ter dela será diferente. A figura que eu vou perceber será diferente. Por exemplo, se eu olhar nessa posição que eu estou, eu vou ter um retângulo assim e outro retângulo assim, certo? Não é isso que vocês estão vendo aí? Agora, se eu for e virar essa figura não plana neste sentido, virado para mim, eu vou ter aqui apenas um retângulo. Concorda? Ó, um retângulo, porque essa é a visão. Vou virar para vocês. Essa é a visão que eu estou vendo e que vocês também estão vendo agora, certo? Vocês estão vendo apenas aqui um retângulo. Se eu olhar de cima, essa figura aqui não plana, eu vou ter uma outra visão, eu vou enxergar outra coisa diferente, porque aqui eu vou ver um retângulo e um quadrado, não é isso? Então, a figura não plana é diferente da figura plana, porque a figura plana, não importa a posição que eu tiver, ela vai ter sempre a mesma forma. Já a figura não plana, dependendo da forma que eu olho, o lado que eu estiver, o que eu vou ver será figuras diferentes, imagens diferentes. Por isso que ela é uma figura não plana. E essa figura não plana, a gente vê que ela tem medidas diferentes. Que medidas são essas? Se eu olhar de cima para baixo ou de baixo para cima, eu vou ter uma medida que a gente chama de altura. Qual é a altura dessa minha imagem? É um tipo de medida, eu preciso saber. Agora, qual é? Se eu olhar ela neste sentido, virando assim, eu vou ter uma outra medida, que é a espessura ou largura dessa imagem, deste objeto. Se eu colocar esse objeto aqui nessa posição e olhar assim, eu vou ter aqui, ó, para vocês verem bem, eu vou ter uma outra medida, que é o comprimento. Então, a figura não plana me dá 3 medidas diferentes. E essas medidas nós chamamos de dimensão na geometria. Na geometria, a altura, a largura ou espessura e o comprimento são chamadas de dimensão do objeto ou da figura não plana. Por isso que quando você vai ao cinema e eles oferecem o filme em 3D, é por quê? Porque o filme vai proporcionar para você uma imagem de profundidade ou largura, o comprimento e a altura bem mais realística. Por quê? Porque é como se você pudesse quase que pegar e apalpar os personagens e o cenário. Por quê? Porque a imagem fica mais real. Porque dependendo da forma que você vê imagens num ângulo diferente, uma visão
visão diferente do mesmo objeto. Deu para entender, crianças? Eu espero que sim. Beijos, tchau!